Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda nesse congresso. Ele é simplesmente a cara do tema que eu trouxe para você. Se você está assistindo essa palestra, é porque você é uma pessoa que dá muito valor ao conhecimento e você foi selecionado para estar aqui. Por quê? Porque um conteúdo como esse, gratuito, de acesso a todos, você teve uma escolha. E a sua escolha foi estar aqui hoje. Por isso, você foi selecionado. E aí você já merece os meus parabéns. Obrigada e parabéns por estar aqui. Conhecimento não tem preço. É algo fundamental para que você consiga investir e crescer na carreira. Conhecimento tem a ver com tempo. É o seu investimento mais poderoso. Se você investe o seu tempo em conhecimento, significa que você já vai sair na frente. Por falar em escolhas, o nosso tema de hoje vai ser Cheguei aqui e agora? Eu não sei se você já se formou, se você já está se formando, não importa. São questões que sempre aparecem na nossa vida. São questionamentos que a gente sempre se faz. Cheguei até aqui, conquistei até aqui. E agora? O que é que vai acontecer? O que eu posso esperar do futuro? O que eu posso construir desse futuro? E como vai ser o meu comportamento diante disso? A gente vai entender um pouquinho melhor nesse bate-papo como que você vai administrar tudo isso. Mas fique tranquilo, você não é o único. Esses questionamentos são muito comuns e fazem parte dos nossos desafios do dia a dia. Antes eu quero te contar uma coisa. Quando eu estava no primeiro ano da faculdade, eu tive um professor muito especial e eu nunca me esqueci dele. A primeira coisa que ele me disse, na verdade, ele disse para a turma toda, né? Ele disse o seguinte: por que vocês estão fazendo faculdade? Por que vocês entraram na universidade? E aí ficou todo mundo, né, quieto, esperando. E ele disse o seguinte: vocês entraram numa faculdade para melhorar as coisas, para ter uma expectativa melhor. Se vocês estão aqui, é porque vocês sabem que se vocês não estivessem aqui, as coisas não seriam assim tão positivas. Porque tudo na vida, palavras dele, são um pouco duras, mas são verdadeiras. Aos poucos, as coisas quando vão passando, vão piorando, porque você vai perder. Nós temos contra nós o tempo e a idade, as coisas vão chegando, o tempo vai passando e as coisas tendem a ficar pior se nós não fizermos nada. Escolhermos fazer uma universidade, fazer uma graduação, é pensar no futuro, é saber que se eu não tomar essa atitude, as coisas podem ficar piores do que estão. E essa é uma reflexão que eu quero começar o nosso tema de hoje. De novo, pode parecer duro, mas se você já está aqui, você já teve uma vitória. Só que essa é apenas uma batalha de todas as outras que você vai enfrentar pela frente. Portanto, sim, você saiu na frente de uma batalha, mas ainda tem muitas outras. E aí eu trouxe para esse bate-papo 3 grandes dicas que são fundamentais para o seu sucesso. A primeira delas é para falar sobre competência na era da informação. Eu vou explicar para vocês o que é uma competência e como que ela está hoje baseada dentro dessa quantidade de informações que a gente tem e vê por aí, né? Também você vai aprender como descobrir os seus talentos e por que você deve investir nos seus talentos. E o terceiro, não menos importante, é qual é a importância da jornada. Por que é tão importante a gente pensar na nossa jornada e não somente no objetivo final? Afinal, se você está aqui, você tem um motivo especial. Então fica comigo que você vai ver isso e muito mais. Então fica comigo que você vai ver isso e eu preparei uma surpresinha para você também no final. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. O meu nome é Priscila Belletati, eu sou coach de primeira liderança e eu ajudo as pessoas que estão na sua primeira liderança a fazer a gestão da sua própria vida, das pessoas que ela lidera ao redor dela, seja a equipe, família e as pessoas que ela convive, através da sua liderança natural. Todo líder tem seu DNA. É importante a gente descobrir qual é esse DNA e, a partir dele, fazer a liderança situacional. Mas eu só consigo fazer isso se eu descobrir primeiro qual é o meu estilo de liderança. Então, esse é meu trabalho. Eu ajudo as pessoas a fazer esse desenvolvimento da sua liderança. E tudo começa com a gente. Tudo começa com a liderança pessoal. E quando a gente fala de liderança pessoal, a gente fala de autoconhecimento. Esse é um pilar fundamental para a gente começar a se conhecer, saber os nossos talentos e se desenvolver na vida profissional e pessoal. Eu sou natural aqui de Campinas, eu moro aqui desde que eu nasci
E apesar de ter trabalhado em outros lugares, ter morado fora do país, eu voltei para Campinas e atuo aqui como coach de liderança. Legal, vamos lá então. Eu te convido então a mergulhar comigo nesse tema tão importante para sua vida. Afinal, você chegou até aqui. E agora? Olha só, eu quero começar falando com você do primeiro item, competência na era da informação. Mas primeiro eu quero definir para você o que significa competência. Competência é o famoso chá. O que é o chá? C de conhecimento, H de habilidades e A de atitude. Esses três componentes fundamentais, conhecimento, habilidade e atitude, eles formam uma competência. Vamos dar um exemplo? Vamos supor que você comece a fazer aulas de inglês. Então você começou a estudar inglês, se matriculou numa escola ou fez um curso pela internet, não importa. O que você vai receber da escola de inglês que você se matriculou quando você começar as aulas? Conhecimento. Você vai saber as regras do idioma, você vai saber como eles funcionam, você vai escutar o som e aí você vai aprender as informações, você vai receber um conhecimento. A partir do conhecimento, você é capaz de exercer habilidades sobre aquele conhecimento. Por exemplo, então você adquiriu o conhecimento da língua e do idioma inglês e aí você começa a desenvolver as habilidades desse idioma, como por exemplo, trabalhar o som, a pronúncia, treinar o ouvido e etc. Então você começa a desenvolver, aí você começa a desenvolver as suas habilidades de acordo com esse conhecimento. Legal. O terceiro item do chá é o mais importante de todos, que é a atitude. Sem a atitude, eu não consigo exercer a habilidade. E todo aquele meu conhecimento fica em vão. Eu preciso ter a atitude de praticar o idioma inglês, mesmo fora das obrigações das aulas. Então, eu faço as aulas como conhecimento, pratico as habilidades de escutar, de pronúncia e de fala, e aí eu tenho a iniciativa de arrumar um amigo estrangeiro, nem que seja na internet ou alguém que eu conheça, e que eu passe a treinar. E que eu passe a treinar esse idioma. Aí você tem uma atitude que faz com que você coloque em prática a habilidade a partir do conhecimento adquirido. Ficou claro? Legal. Uma coisa muito importante com relação à competência. Perceba que conhecimento e habilidade sozinhos, se eles não têm a atitude para ser implantada, elas não servem de nada. O que é que você trouxe da faculdade até agora? Você teve conhecimento, você colocou em prática dentro da sala de aula com algumas atividades, trabalhos em grupo, desenvolvimento de trabalhos, até mesmo a pesquisa de mercado e dependendo do seu curso. Como é que você coloca isso em forma de atitude? Como é que você leva isso para a sua vida? Ter um diploma não significa nada. Não vai trazer para você uma garantia das coisas. Por isso, o conjunto da competência é extremamente importante para que você consiga colocar em prática aquilo que você realmente aprendeu até hoje. A competência é de extrema importância para a nossa vida. Por exemplo, você conhece alguém que aprendeu a andar de bicicleta só lendo o manual? Ou nadar só lendo o manual de natação? É impossível. Tem muitas coisas que você precisa colocar em prática de verdade para que você consiga ser capaz de dizer que é competente em fazer alguma coisa. Então aquilo tem que estar dentro da sua prática, dentro daquilo que você realmente faz e efetivamente consegue fazer. As etapas da competência, elas levam um período para que elas se concretizem. Então, para que você tenha um conceito, desenvolva uma habilidade e coloque ela em prática, você tem um período de aprendizado. E sempre começa desconfortável. Sempre começa ali meio desajeitado, não sei fazer direito, e aí você vai pegando jeito, até que você consegue fazer de uma forma automática. É como dirigir. É a mesma coisa, você tá lá nas aulas de direção, aprende a teoria, aprende as placas. Quando você vai para a prática, a impressão que dá é que é muita coisa ao mesmo tempo, é muita informação e aí você se perde. Mas aos poucos você vai pegando o jeito, vai fazendo as aulas, vai conseguindo perceber quais são as dificuldades e vai ganhando competência para você dirigir.
Hoje, possivelmente você deve dirigir de forma automática. Até que esse processo fique automático, a coisa leva esse período para que ela tenha essa habilidade transformada numa competência. Legal? Vamos entender um pouquinho como é que funcionam essas competências na era da informação. Por que eu trouxe esse trocadilho para a gente pensar e conversar um pouquinho? Hoje, as informações estão ao nosso alcance. Tudo que a gente quiser está aqui, na hora que a gente quiser. E hoje, as pessoas não desgrudam do celular, porque é uma ferramenta que nos ajuda muito e dá muita agilidade. Contudo, tanta agilidade, tanta informação, dá a impressão que está tudo muito rápido, que está tudo muito urgente, que tem muita coisa para ser feita. E a gente começa a ficar sobrecarregado. Então a gente precisa entender que a gente precisa filtrar as competências. Eu preciso entender aquilo que eu sei fazer e filtrar as informações que eu tenho recebido. Senão tudo vira uma poluição e eu fico sem foco. Hoje, o principal dilema das pessoas, principalmente clientes que eu recebo e pessoas que eu venho trabalhando, é a administração do tempo, foco e disciplina. Administração do tempo, foco e disciplina são males que vieram depois da informação, porque o tempo pareceu tão pequeno para fazer tanta coisa que eu não consigo mais dar foco e eu não tenho uma disciplina, eu acabo não tendo tempo de fazer nada. Então eu preciso primeiro me conhecer, saber quais são as minhas competências e canalizar essa informação, para que eu não fique com a sensação de frustração de que nada é possível, nada eu consigo fazer e eu tenho tanta coisa para fazer. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer é o seguinte: até um tempo atrás, como você é muito jovem, tenho certeza que você só deve ter estudado isso na faculdade. Então, há uns anos atrás, na era industrial, onde as coisas funcionavam de uma forma muito diferente, a gente não tinha a velocidade da informação, não tinha a tecnologia que a gente tinha hoje, era tudo muito linear. Funcionava tudo muito tranquilamente, dentro de uma hierarquia. As pessoas não questionavam, não tinham novas ideias, não recebiam tantas informações. Então, as coisas fluíam de acordo com uma forma mais linear das coisas. E aí não tinha tanta urgência, tantas informações. Imagine que nós tínhamos um telefone fixo. Hoje é muito difícil alguém ter telefone fixo. E aí a informação demorava para chegar ou demorava para ser processada. Com a era mais digital e da informação, a coisa foi ganhando um contexto muito maior. E esse tempo foi ficando mais escasso porque a quantidade de informações foi ficando muito grande. Especialmente quando a gente fala de autoridade. Quando a gente recebe uma informação, a gente logo tem ferramentas para questionar, para saber se aquilo é verdadeiro, para dizer uma contra-argumentação ou para realmente discutir aquele fato. Então, hoje em dia, é muito difícil você ficar apenas em um fundamento. Tem muitas outras discussões. E isso não é ruim, isso é ótimo. A única coisa é que isso não pode te atrapalhar, porque nós estamos passando por um momento de transição. A transição da era da informação para a era do conhecimento. Imagine que eu tenho tanta coisa para saber, tanta coisa ao meu alcance, que se eu não canalizar o que eu preciso aprender e transformar isso em conhecimento, prática, habilidade e competência, é como se eu não soubesse nada. Imagine se uma pessoa fizesse mais ou menos várias coisas, ou fizesse muito bem uma coisa só. Aí a gente tem a diferença entre o especialista e um pato. Você conhece a metáfora do pato? O pato ele faz tudo mais ou menos. Ele nada mais ou menos, ele anda mais ou menos e ele voa mais ou menos. Ele não faz nada com especialidade, com perfeição. Então, para a gente não cair na síndrome do pato, a gente precisa definir quais são os nossos talentos para a gente desenvolver as competências. Porque competência tem a ver com prática e repetição. Se eu não tiver prática e repetição, não vou me tornar competente para alguma coisa. Legal? Então, esse é um pouquinho do conceito de competência alinhado com a era da informação. Então, por isso que é preciso saber quais são os seus talentos. Vamos passar para o item 2, que tem a ver com seus talentos. Como é que você vai descobrir os seus talentos? Eu trouxe muitas coisas para você. Legal. Descubra os seus talentos. Deixa eu te contar uma coisa. Todo mundo tem seus talentos. Todo mundo tem as suas facilidades para exercer alguma coisa.
A única diferença é que a gente não nasce com manual. Ninguém diz pra gente, olha, você é bom nisso, olha, você é bom naquilo, olha, isso aqui é bom pra você, isso aqui não é bom pra você. Nós vamos nos descobrindo ao longo da nossa vida. E a graduação é uma forma excelente de descobrir isso. Para a gente descobrir o nosso talento, a gente tem um desafio do autoconhecimento. É preciso que a gente se perceba, que a gente tenha pequenas, que a gente fique sempre consciente para conseguir perceber as nossas habilidades e aquilo que a gente sabe fazer muito bem. Quer ver um exemplo? Eu não sei que curso você escolheu, mas acontece muito da gente começar uma faculdade, começar um curso de graduação e terem 70 pessoas na sala. E aí, de repente, passa alguns meses, algumas pessoas vão desistindo, vão deixando para trás, vão pensando melhor, vão descobrindo que não era nada daquilo que ela tinha pensado sobre o curso e ela migra, ela vai para um outro curso. Poucas pessoas se formam. Quando você vê aquela turma que começou com 70 alunos, depois de 4 ou 5 anos, a formatura está composta por 20, 25. Por que isso? Porque a gente não sabe direito o que a gente quer. A gente não sabe ao certo o que a gente gosta de fazer. E a gente vai experimentando e tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas a gente tem um bem muito precioso. Esse bem, ele vale mais do que dinheiro. É o nosso tempo. Nosso tempo vale ouro. E quanto mais a gente se conhecer, mais assertivo a gente consegue ser. Deixa eu te contar um pedacinho da minha história para dar um exemplo específico de talento. Eu me formei em economia aqui na PUC Campinas. Na verdade, eu não sabia ao certo o que eu queria fazer. Só que sei que eu fui pesquisar um curso, fui ver ali o que tinha para graduação, eu só sabia que eu precisava fazer uma graduação. E aí eu escolhi economia. Eu não queria uma área muito abrangente como administração, também não queria algo tão específico quanto engenharia. E aí eu vi que economia era algo que me interessava, que eu achava interessante. E comecei a fazer o curso. E aconteceu exatamente isso que eu te falei. 70 pessoas na sala, meses depois as pessoas foram desistindo. E mesmo eu não despertando aquela paixão exorbitante pela economia, eu falei, não, eu vou continuar. Eu estou gostando do curso, eu vou manter. Vou me manter firme para fazer. No meu curso de economia, se eu tiver que colocar uma lupa e olhar todas as matérias que eu tinha nessa graduação, eu não ia muito bem nas matérias de exatas, tanto quanto eu ia nas matérias de humanas. Nas matérias de humanas, eu estudava a matéria, eu entendia o contexto, eu conseguia descrever com as minhas palavras o que eu tinha entendido, eu conseguia me expressar com relação àquilo que eu tinha estudado, ou no livro ou numa apostila. Quando as matérias eram de exatas, eu tinha certa dificuldade para fazer, porque exatas é algo que não tem meio termo, é uma coisa ou é ou não é. Então, em alguns momentos, eu tinha algumas dificuldades. Peguei algumas DPs, confesso, de exatas, e mesmo assim eu segui. Finalizei o curso e na minha primeira oportunidade, num programa de estágio, numa grande multinacional, adivinha onde eu fui trabalhar? Financeiro. Nada mais, nada mais justo ou coerente com quem tinha acabado de fazer economia, concorda? Legal. Só que aí começaram os problemas. Eu comecei a não conseguir exercer a função de forma excelente. Comecei a perceber que eu não tinha total competência e habilidade para fazer aquelas atividades numéricas. Para mim era muito difícil, eu tinha muita dificuldade. Na minha época, o programa de estágio era de 6 horas. E eu me lembro que eu trabalhava 8. Porque eu queria ter certeza de que eu não estava errando e que eu tinha um esforço muito grande. Ou seja, sabe o que estava acontecendo? Eu estava colocando um esforço enorme para alcançar um resultado mediano. Que uma pessoa que sentava do meu lado conseguia fazer aquilo de olho fechado com o pé nas costas. E eu dizia, meu Deus, não é possível. Aí eu olhava para ele e falava assim, mas você estuda quanto? Eu falei assim, eu estudo um pouquinho. E eu estudava muito. Aí eu falava, não é possível. Tem alguma coisa errada. E olha só, eu quase achei que eu não era capaz. Eu quase achei que eu era incompetente, que eu não era capaz de fazer aquilo. Mas aí eu fui percebendo, eu fui me lembrando das aulas de economia e fui pensando, poxa, eu não era tão boa de matemática. Eu tinha muita dificuldade. Então eu preciso fazer uma coisa diferente.
Não adianta me matar para fazer uma coisa que eu levo muito tempo para fazer, muito mais tempo do que uma outra pessoa faria, e de repente não tem um resultado tão bom. Sempre tem algum erro ou alguma outra coisa. Então, naquela época, eu fui conversar com a minha gestora e falei: eu queria mudar de área, queria fazer uma coisa diferente. Eu já tinha sido efetivada mesmo como estagiária, já trabalhava como analista e exercia aquela função, mas com muito esforço. E aí ela disse: ah, legal, vamos achar uma vaga para você, de repente, quando abrir uma vaga interna. E aí aconteceu de eu participar de um processo seletivo. Eu tô falando da Ambev. Eu trabalhei na Ambev 4 anos. Eu entrei no programa de estágio na unidade aqui de Jaguariúna, que é pertinho da minha cidade. Então você imagina a quantidade de peso que eu tinha com relação à entrega e resultado. Então isso me fazia trabalhar muito mais do que o necessário para eu conseguir um resultado bem mediano. Quando eu fui participar de um processo seletivo interno para trabalhar na área de gestão de pessoas, eu simplesmente me apaixonei. E aí eu comecei a exercer a minha habilidade natural, que é de comunicação, pessoas, desenvolvimento. Eu fui conseguindo gerar muitos resultados muito melhores dentro do horário de trabalho. E aí eu percebi que eu não estava exercendo o meu talento. Eu era a pessoa certa no lugar errado. Simples assim. E depois eu fui me desenvolvendo em outras áreas e fui começando a perceber que o meu talento não era de exatas, e sim de humanas. Percebe nesse exemplo o porquê que é tão importante a gente descobrir os nossos talentos e por que que a gente precisa investir neles? Porque não adianta eu querer desenvolver um ponto fraco. O meu esforço vai ser gigantesco. Eu preciso desenvolver os meus talentos naquilo que eu já sou boa, naquilo que eu já sei fazer. E aí os meus resultados vão ser muito bons, vão ser excelentes e vão superar a média. Legal? Agora eu quero te ajudar para você descobrir os seus talentos. Preparado? Vamos lá. Primeira dica para você descobrir seus talentos. Pega um papel e uma caneta e escreve pelo menos 10 talentos, competências que você acredita que tem. Pode ser qualquer coisa. Eu sei cozinhar muito bem. Eu sei escrever muito bem. Eu sei tocar um instrumento muito bem. Eu sei lá, alguma coisa que você goste muito e que você faça bem, que você consiga fazer bem, tá? Pelo menos 10. E não tenha critério. Vai escrevendo, vai colocando aí o que você é bom, tá? Pelo menos 10. Essa é a primeira dica para você começar a descrever um pouquinho do que é aquilo que você faz bem. Legal. Depois que você... É importante ter a ordem dos exercícios, ok? Então, esse é o primeiro exercício. Liste aí os seus 10 talentos. Segundo, você vai perguntar para pelo menos 10 pessoas 3 qualidades que você tem. Pode ser qualquer pessoa que você conheça, mas que seja próximo de você, para que você consiga depois checar as suas respostas. Então, por exemplo, você pode selecionar sua melhor amiga, seu melhor amigo, sua mãe, seu marido, seu namorado, qualquer pessoa que esteja muito próximo de você, seu amigo de balada, seu primo, enfim, quem você quiser. Mande um e-mail, um WhatsApp e fala assim: olha, eu tô fazendo um trabalho de desenvolvimento pessoal e eu gostaria de e parte do exercício é saber quais são as minhas 3 características principais e desenvolvimento. E parte do exercício é saber quais são os meus 3 talentos, 3 coisas, qualidades e que eu tenho e que eu faço muito bem. Então, você foi uma pessoa que eu escolhi para dizer quais são as minhas qualidades. Eu queria que você me dissesse, como amigo, como parente, como quem que você quer chamar, eu queria que você me dissesse quais são as minhas 3 qualidades que você considera que tenha destaque em mim. Pergunte, sem nenhum medo, tá? Coloca esse textinho, se você quiser, para você poder ter um contexto geral, né? Se você quiser explicar para a pessoa o motivo, mas é importante você receber essas qualidades de pelo menos 10 pessoas. E aí você vai ver que legal. Você vai receber todas essas respostas. Imagine que se você receber 3 qualidades de 10 pessoas, você vai receber 30 qualidades das pessoas. Quando você tiver com todas essas qualidades que você recebeu das pessoas, você vai comparar com as qualidades que você mesmo colocou. Por que isso?
Porque muitas vezes nós temos uma ideia a nosso respeito, mas quando a gente transmite para o mundo, fica diferente. Ou as pessoas no campo externo têm percepções que nós ainda não temos, que nós não percebemos. Por isso é importante, sim, nós termos a nossa ideia, a nossa concepção e também checar com o externo se tem algumas coisas em comum, se tem coisas que você não percebe, mas que você poderia prestar mais atenção, se tem coisas que você tinha certeza que eram claras e que as pessoas não estão percebendo. E aí você vai conseguir identificar quais são aquelas coisas que você realmente faz bem. Quando você receber essas 3 qualidades, faça um ranking. Coloque quantas vezes a mesma coisa aparece. Uma outra dica para potencializar esse segundo exercício é pedir para a pessoa, em cada qualidade que ela indicar para você, que você tenha, ela indicar um fato que comprove aquela qualidade. Por exemplo, se alguém disser que você fala muito bem em público, ele vai dizer, exemplo, quando nós apresentamos o trabalho, você apresentou de forma magnífica, apresentando um resumo de todo o trabalho e ganhamos nota 10, por exemplo, tá? Então a pessoa consegue te dar uma qualidade e consegue embasar um fato que aquela qualidade estava inserida, tá? Então é uma dica que fortalece o seu entendimento com relação às qualidades que você vai receber, tá bom? Então esse é o segundo exercício. O terceiro e último exercício vai complementar bastante toda essa estrutura de desenvolvimento e de descoberta do seu talento. Primeiro, você descreveu as suas. Segundo, você perguntou para as pessoas. Terceiro, você fez o ranking. E agora? O que eu faço com tudo isso? Eu vou te dar de presente uma ferramenta que eu uso nos meus processos de coaching. É uma ferramenta que se chama Roda da Competência. Essa roda é fantástica. É uma roda de competência onde você consegue avaliar de 0 a 10 aquilo que você faz bem, aquilo que você não faz, e olha só, você já vai ter uma grande referência, a sua e das pessoas. Aí vai ficar mais fácil de você fazer a roda. Você não precisa fazer ela simplesmente do zero. Você já vai ter uma ótima referência. E aí você começa a dar algumas pontuações para essa roda. A roda da competência tem várias competências. Você vai receber na ferramenta e lá também tem várias orientações. E você vai dar as notas, você vai refletir, vai responder as perguntas, e aí você vai conseguir desenvolver, escolher um ponto para você desenvolver a partir do ponto forte. E aí sim, você vai caminhar para o sucesso. Vai caminhar mais rápido, vai caminhar com mais assertividade. Você não vai precisar bater a cabeça como eu bati, insistindo na área de exatas, da qual eu não tinha nenhuma habilidade. Legal? Então esses são os 3 exercícios fundamentais para você descobrir o seu talento. Ainda falando do ponto do talento, eu quero te fazer 2 recomendações. A primeira é uma recomendação de leitura. Eu queria te recomendar um livro muito, muito legal. É um livro que não é caro, você pode encontrar na internet. Ele é um livro que já está há bastante tempo no mercado, você pode conhecer ou não, mas o livro chama-se Descubra Seus Pontos Fortes. É uma outra potencialização que você pode ainda dar para os seus talentos. Você pode adquirir esse livro em qualquer livraria e ele tem um teste. No final do livro, cada livro que quando você adquire o livro, você recebe um teste para fazer no site. Então você consegue também, através desse teste, complementar a roda de competência e o exercício que eu dei para você. Legal? Vou deixar aqui a fotinho do livro para que você saiba qual é. E fica aí a dica para você adquirir o livro. A outra informação que eu queria complementar com relação ao talento e ao potencial de competência é o seguinte: é tão importante a gente descobrir o que a gente sabe fazer muito bem e desenvolver isso. E tem uma frase que eu acho muito legal e eu vou trazer aqui para você. Essa frase é de Albert Einstein. E ele fala o seguinte: todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é um estúpido. Então, é muito importante você descobrir o seu talento para que você não fique batendo a cabeça em algo que você não nasceu para fazer, que você não tem habilidade para fazer.
Então, fique atento a descobrir isso e foque no que você tem de bom. Você vai ter a oportunidade de delegar aquilo que você não sabe fazer. Eu não estou dizendo que você vai simplesmente terceirizar algumas coisas. Você vai ter que fazer sim. Eu, dentro da minha empresa, apesar de eu ser coach, trabalhar com o que eu gosto e fazer aquilo que eu realmente tenho talento, eu tenho a parte financeira, não tenho? Eu não tenho que controlar todas as minhas despesas, pagar todas as minhas contas, controlar o que entra, investimento, conta bancária. Não tenho que fazer isso. Eu faço. Eu faço o básico. Eu faço as informações que eu tenho que providenciar. Eu não delego isso para ninguém. Porém, quando tem que ser alguma coisa um pouco mais profunda, uma análise um pouco mais cuidadosa, eu sempre coloco alguém que tem competência para fazer isso para me ajudar. Então, uma coisa é você terceirizar a sua. Uma coisa é você terceirizar e delegar aquilo que você pode, outra coisa é você não descuidar completamente das suas obrigações e responsabilidades, tá? Por isso é muito importante você descobrir os seus pontos fortes e colocar o máximo que você puder de tempo neles. Legal? Agora, vamos para o terceiro e não menos importante ponto da nossa palestra. O terceiro item é a importância da sua jornada. O que isso significa? Tem até uma tiradinha que eu trouxe aqui para você, que diz o seguinte: a vida começa aos 40. Mas então, por que raios nos fazem vir com tanta antecipação? Justamente por isso, pelo aprendizado da jornada. Ninguém é capaz de amadurecer, de crescer, sem passar pela experiência. Por mais que você ouça, por mais que você leia. Lembra do conhecimento? O conhecimento ele pode ser adquirido por qualquer pessoa. Quer um exemplo que vai te deixar muito claro isso? Quantos livros você vê na livraria sobre como enriquecer, por exemplo? São livros excelentes, tá? Não estou criticando, não. São livros ótimos. Quantas pessoas compram esses livros? Quantos por cento dessas pessoas enriquecem? Ali tem conhecimento. Só que depois desse conhecimento falta habilidade e atitude. Atitude tem muito a ver com a sua competência e também com aquilo que você acredita. Aí tem muito mais coisas por trás. Então é importantíssimo a gente passar pela experiência, sentir e fazer realmente a transformação que deve ser feita antes do merecimento, do objetivo que deve ser alcançado. Quando a gente fala de merecimento, eu não estou dizendo que tem gente que merece ou gente que não merece. Eu estou dizendo o seguinte: você acabou de se graduar, ou você já tá, ou você está se graduando. O que isso significa? Quando você não aprende a lição, quando você não atinge uma nota mínima numa prova, o que acontece? Você repete de ano, ou você repete aquela prova. Enquanto você não aprender a lição que deve ser aprendida, você vai continuar repetindo de ano. Sabe aquelas pessoas que repetem o tempo todo, que têm os mesmos problemas? Toda vez acontece isso comigo. Todas as vezes eu tenho este problema. Este problema está se repetindo na vida daquela pessoa porque tem alguma lição que ela ainda não aprendeu, então ela continua repetindo de ano. Percebe? Então fique muito atento à lição que você está aprendendo da sua vida. Se você está batendo a cabeça num determinado ponto, para, reflete, veja o que está acontecendo e muda o rumo. Tem alguma coisa ali que você precisa aprender, que é diferente. E que se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, o aprendizado da jornada é fundamental para você chegar onde você quer chegar. Aí, o que mais importa é a pessoa que você vai se tornar durante a sua jornada. Pessoa que você vai conseguir evoluir, amadurecer, aprender e aí sim chegar onde você precisa chegar. Outro exemplo. Você é a mesma pessoa no dia que você entrou na sua faculdade, do dia da sua formatura? Pensa comigo, você é a mesma pessoa? Quais foram as experiências, os desafios, os problemas, tudo que você passou para chegar onde você chegou hoje? Então você não é a mesma pessoa.
Você precisou passar por todas essas experiências para conseguir chegar onde você chegou hoje. Então, olhe para isso. Você só alcança os seus objetivos quando você aprende a lição que deve ser aprendida. Durante a jornada que você fica mais forte e garante o merecimento da sua vitória. Cuidado, porque o tempo é um recurso que nem sempre você vai encontrar atalhos. Muitas vezes você vai precisar passar por aquele período para que você realmente consiga chegar onde você quer chegar. Tem coisas sim, não vou negar, que você consegue atalhos. Por exemplo, se você tiver um mentor, se você tiver um coach, se você tiver alguém que possa te orientar, te ajudar e te dar conselhos e te ajudar a refletir, te ajudar a provocar novas perguntas para que você consiga superar os seus obstáculos, isso pode sim te economizar algum tempo, mas nada substitui a sua tarefa, nada substitui a sua experiência, a sua dedicação, a sua ação, a sua atitude para competência. Legal? Então segue aqui um resuminho das frases que eu coloquei para que você consiga guardar para você. Quero aqui fazer mais uma referência. Dessa vez é para um filme, tá? Para a gente concluir essa questão da jornada, que é o terceiro item do nosso bate-papo, eu queria te deixar um filme bastante interessante com relação a esse tema, que se chama O Poder Além da Vida. Então, esse é um filme que eu deixo aqui a indicação para que você assista e fala sobre a jornada. Legal? Então, vamos passar agora para os recados finais. Infelizmente, nós não temos muito tempo, então eu vou deixar aqui a mensagem final e mais algumas surpresinhas para você. Bom, o meu recado é simples, porque se fosse fácil, qualquer pessoa faria. Se fosse simples, todo mundo já teria alcançado o sucesso. A boa notícia é que é possível e só depende de você. Não depende de mais ninguém, só depende de você. Uma vez que você assumir a responsabilidade da sua vida, a sua autoliderança, ninguém mais te segura. Pare de se desculpar, pare de se justificar. Não seja a sua melhor desculpa. Vença e seja a sua melhor superação. Olha, se você ficou comigo até aqui, eu quero te dar um presente. Você que está aqui comigo nesse congresso e assistiu essa palestra até o final, eu quero te presentear com uma sessão gratuita de coaching comigo. Uma sessão gratuita de coaching comigo. Como é que vai funcionar isso? Eu vou te passar aqui os meus contatos, você vai entrar em contato comigo, a gente vai agendar um horário e você vai me trazer todas as suas tarefas, as suas percepções, a roda de competência, os exercícios, a indicação do livro, do filme, o que você quiser. Você pode trazer aquilo que você puder para nossa sessão. E eu vou te ajudar a identificar como desenvolver as suas potencialidades, como desenvolver os seus pontos fortes. E aí, eu também vou te apresentar uma ferramenta. Existem ferramentas no mercado que ajudam você a descobrir qual é o seu talento. Além da roda de competência, nós temos ferramentas que ajudam também a você saber exatamente quais são as suas habilidades e potências. Eu vou te apresentar essas ferramentas também na nossa sessão para que você consiga ter uma oportunidade de conhecer e fazer essa ferramenta. Legal? Então esse é um presente para você que ficou comigo até o final nesse congresso. E você que é VIP, que adquiriu todo o pacote de palestras, eu tenho um presente mais que especial para você. Como coach de liderança, eu tenho um grupo do WhatsApp que fala sobre desenvolvimento da sua liderança inspiradora. É um programa de 28 dias pelo WhatsApp, onde eu ensino você a se transformar em um líder inspirador. Se você adquiriu o VIP desse congresso, você também é VIP no meu programa de liderança do WhatsApp. É só você entrar em contato comigo nos telefones e nos contatos através do telefone, do e-mail ou da rede social que eu vou colocar aqui para que você consiga me falar. Priscila, eu sou VIP e eu quero ser VIP do seu programa do WhatsApp. Legal? Então, aqui estão os meus contatos.
eu vou deixar o meu WhatsApp, meu telefone é 19, porque eu sou aqui de Campinas. O meu Facebook, que também você pode mandar uma mensagem para mim lá em box. O meu site também, que você pode se cadastrar, baixar um e-book, é gratuito. Se você entrar no meu site, você vai ver logo depois que você rolar um pouquinho a barra de rolagem, tem um e-book gratuito que você pode baixar. E também o meu e-mail. Vou deixar aqui o meu e-mail para que você consiga entrar em contato comigo sempre que você quiser. Se você quiser contribuir, se você quiser dividir comigo a sua tarefa, a sua percepção, trocar uma ideia, conversar, me perguntar qualquer coisa, eu vou ficar muito feliz em receber a sua mensagem, tá? Então, e claro, você tem toda a liberdade de agendar uma sessão gratuita comigo. Então, eu vou aguardar ansiosamente que você mande esse recado e eu vou ficar muito contente em reservar um horário para você, tá bom? Por fim, eu quero agradecer muito a sua presença, a sua dedicação, o seu tempo investido, que é um bem super precioso, e eu espero que você tenha conseguido receber muitas informações e que esse material ajude você de verdade, porque eu verdadeiramente acredito que através do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal nós conseguimos ir muito, muito mais além e que depende apenas da gente. Então eu fico totalmente à disposição. Agradeço mais uma vez. Parabéns por estar aqui e até mais. Tchau, tchau.